No final do quarto milênio AEC, os dois mais antigos sistemas de escritas conhecidos surgiram quase que simultaneamente nas duas extremidades opostas do crescente fértil. No extremo sul da Mesopotâmia, o cuneiforme surgiu por volta de 3200 AS. O cuneiforme era uma escrita silábica, derivada de uma anterior escrita pictográfica, a qual havia surgido no início do quarto milênio AS e que se desenvolveu na sequência da passagem dos séculos. E na porção ocidental do Crescente Fértil, nas regiões do Delta e do Vale do Nilo, foi a escrita hieróglifa egípcia que surgiu em algum momento próximo a 3050 AS. Essa era uma escrita que reunia elementos de valor pictográfico e fonético, uma vez que seus símbolos ora assumiam uma representação simbólica, ora assumiam uma representação vocal. Às vezes, a de uma simples letra, outras vezes, a de uma palavra inteira. Embora ambas as escritas sejam bem conhecidas, continua um debate sobre se elas tiveram ou não origens independentes e que motivos impulsionaram o seu surgimento. No caso da escrita cuneiforme, sabemos que ela foi criada com fins administrativos e contábeis. Mas, no caso da escrita hieróglifa egípcia, ainda não está claro se a motivação foi econômica ou religiosa. Esse é o segundo vídeo da série sobre a história da escrita, o qual irá abordar os primeiros sistemas de escrita. E para saber mais sobre eles, é só ficar comigo até o final do vídeo. Olá, eu sou o Ângelo Henrique Simões e você está no canal da Saga Humana. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, então se inscreva no canal. E se você já é inscrito, você pode também se tornar um membro do canal. Como membro, você palpita na escolha dos temas dos próximos vídeos, tem acesso a benefícios exclusivos, abre as portas para que o conhecimento chegue até você e apoia a produção de conteúdos daqui do canal. E se você gostar desse vídeo, saiba que tem mais conteúdos como esse no meu livro, A Saga Humana, cuja leitura amplia e complementa o conteúdo dos vídeos que você assiste aqui no canal. Mas, sem perda de tempo, vamos logo pro vídeo da semana e, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. A escrita cuneiforme. Assim como a protoescrita cuneiforme, o cuneiforme também foi um sistema de escrita empregado fortemente junto à atividade econômica, mas foi também amplamente utilizado para narrar façanhas de reis, desenvolver textos científicos, referendar tratados políticos e compilar vocábulos. No campo da matemática, tabuletas sumérias com inscrições cuneiformes introduziram pela primeira vez o sistema numérico sexagesimal, onde tem origem a moderna divisão da hora em 60 minutos e do círculo em 360 graus. Com o passar do tempo, a escrita cuneiforme foi se popularizando e acabou sendo adotada por outros povos da região, de forma que houve uma época na qual praticamente todos os povos letrados da região da Mesopotâmia utilizavam esse tipo de escrita. Ao longo de mais de 3 milênios em que foram utilizados, os símbolos cuneiformes sofreram alterações, as quais foram introduzidas com a finalidade de simplificar a tarefa de escrever. Uma alteração marcante que ilustra bem a evolução do cuneiforme foi a rotação dos antigos pictogramas em 90 graus à direita.
Essa foi uma medida prática, uma vez que a produção rotacionada do símbolo reduzia o movimento do pulso do escriba, imprimindo agilidade no processo de escrita, que era produzido da esquerda para a direita. Com o passar do tempo, os símbolos cuneiformes foram sendo alterados e simplificados, de forma que a sua quantidade acabou sendo reduzida na medida em que os sinais foram perdendo semelhança com a ideia que eles ilustravam originalmente. As inscrições em forma de cunha favoreciam a esquematização dos símbolos, fato que agilizava a produção da escrita. E, na medida em que a esquematização avançava, os sinais foram gradativamente se afastando da imagem pictográfica. Para o escriba, a rapidez na escrita era o que importava. Mas ao longo do primeiro milênio AEC, o uso do cuneiforme declinou fortemente. Os persas, que começaram a surgir na sequência do século X AEC, foram um dos últimos povos a utilizar o cuneiforme, o qual também acabou sendo abandonado quando a língua e o alfabeto aramaico foram promovidos à condição de língua e sistema de escrita oficial, e seu uso se tornou majoritário. Assim como o latim, que funcionou por muito tempo como uma língua exclusivamente de uso sacerdotal, a antiga língua acadiana e a sua escrita cuneiforme também acabaram limitadas ao uso de uma elite sacerdotal científica. Durante essa fase de declínio, o cuneiforme continuou sendo utilizado quase que exclusivamente apenas para a produção de textos de conteúdo astronômico e astrológico. O último documento produzido em cuneiforme que se tem conhecimento refere-se a um achado encontrado na Mesopotâmia e datado do ano 75 da nossa era, onde foram registrados os movimentos dos astros celestes dentro de uma sequência mensal. Após surgir e evoluir, o cuneiforme definhou até entrar em desuso e caiu em total esquecimento. A escrita surgida na Mesopotâmia manteve-se sepultada por um longo período de tempo, até o século XIX, quando uma inscrição atribuída ao rei persa Dario I, escrita em persa antigo, elamita e babilônico, foi encontrada em 1835 na região do Irã, fato que permitiu que a escrita cuneiforme fosse decifrada e o mundo antigo da Mesopotâmia voltou à vida. A maioria das línguas que fizeram uso da escrita cuneiforme eram línguas que faziam parte de um tronco linguístico maior, o qual incorporava línguas que apresentam afinidades entre si, fato que facilita significativamente os processos de decifração. Mas, dentre as línguas que fizeram uso do cuneiforme, o sumério e o elamita figuram como as únicas línguas isoladas, o que quer dizer que elas não apresentavam afinidades com nenhuma outra língua conhecida. Mas se, por um lado, a escrita cuneiforme suméria acabou sendo decifrada, o mesmo resultado não foi obtido junto à escrita cuneiforme elamita, a qual mantém-se indecifrada até os dias de hoje. A escrita hieróglifa egípcia. Os hieróglifos egípcios parecem ter surgido em algum momento do período proto-dinástico da cronologia do Egito Antigo, época na qual o Alto e o Baixo Egito foram unificados numa única nação pelos líderes da cultura nacada. Nessa época, a escrita hieróglifa era considerada divina pela sociedade egípcia, tendo tido um papel fundamental dentro desse contexto. Para os egípcios, a escrita havia sido um presente enviado pelo deus Thoth, o deus da sabedoria, embora o deus Ra, a divindade solar, pensava que entregar os hieróglifos enfraqueceria a memória dos egípcios. Mas o fato é que a escrita hieróglifa se tornou o sistema de escrita formal do Egito Antigo, combinando quase 1000 caracteres diferentes, os quais poderiam ser lidos da esquerda para a direita ou ao contrário, dependendo da maneira com que tivessem sido escritos.
Os caracteres hieróglifos da escrita egípcia se estruturavam em três formas principais. A primeira era da escrita pictográfica, onde os hieróglifos representavam objetos, animais, pessoas, conceitos e ações expressos diretamente pelo símbolo utilizado. A segunda forma de estruturação era por meio de ideogramas, onde os hieróglifos representavam ideias que deveriam ser traduzidas de acordo com o contexto e com outros símbolos a eles associados. Por fim, a terceira forma era do fonograma, onde os hieróglifos representavam, adicionalmente, um som diferente. Dessa forma, os egípcios conseguiram estabelecer o som de 24 consoantes da sua língua, ainda que a escrita hieróglifa não figurasse como uma escrita alfabética, coisa que só aconteceria depois que os hieróglifos evoluíssem ao longo dos séculos seguintes. Mas o fato é que cada caractere hieróglifo ou pictograma se associa a uma ideia visual e a um som característico. No Egito Antigo, assim como na Suméria, apenas uma pequena parcela da população era capaz de ler e escrever, talvez cerca de meros 4%. E em ambas as regiões, essa minoria dominava, além da leitura e da escrita, o cálculo, fato que demonstra a importância do domínio sobre a escrita para a condução dos processos administrativos, comerciais e econômicos dessas regiões. Fosse para definir o valor do imposto a ser pago, fosse para redigir acordos e contratos, ou fosse para simplesmente decorar paredes ou estampar objetos. Nos seus primeiros tempos, a escrita hieróglifa egípcia era comumente esculpida em pedras ou estampadas em superfícies de gesso ou argila. Mas então, mais ou menos na mesma época em que as grandes pirâmides começaram a ser construídas, um pouco antes de 2500 AEC, numa época em que o cuneiforme pela primeira vez começou a ser utilizado por um povo vizinho aos sumérios, no caso, pelos acadianos, os egípcios perceberam que o papiro, uma planta aquática que era facilmente encontrada ao longo do Nilo, poderia ter suas hastes retiradas, trançadas e processadas de forma que se obtinha uma superfície ideal para registrar a escrita. Desde que a escrita hieróglifa egípcia surgiu, os escribas estiveram empenhados em conseguir simplificar a escrita, de forma que, por volta de 2500 AEC, uma escrita mais simples, chamada de escrita hierática, começou a se desenvolver, utilizando principalmente folhas de papiro, que eram produzidas em rolos que poderiam ter dezenas de metros de comprimento. Essa nova escrita, que foi utilizada em paralelo com a escrita hieróglifa, tinha como finalidade a produção de textos de maneira mais rápida e prática. E para isso, foi utilizada uma versão cursiva dos caracteres hieróglifos, que acabaram sendo simplificados. Mas a escrita hieróglifa clássica ainda manteve-se presente na literatura egípcia durante mais de um milênio e continuou sendo utilizada como uma opção de linguagem escrita até por volta de 1300 AEC. Com o contínuo desenvolvimento do sistema de escrita egípcia, quase 2 milênios mais tarde, uma nova forma de escrita surgiu, a escrita demótica, a qual se tornou o novo estilo predominante até o século II da nossa era, quando o alfabeto e a língua copta surgiram no Egito. A língua copta representa o estágio final da língua egípcia e encontrou o seu apogeu entre os séculos III e VI da nossa era, durante o período do domínio romano. Nessa época, as antigas línguas e escritas egípcias começaram a cair em desuso, e poucos egípcios ainda eram capazes de lê-las ou escrevê-las. A inscrição hieróglifa mais recente que se tem notícia refere-se a um achado arqueológico encontrado no sul do Egito, o qual foi datado no ano de 394 da nossa era.
E com a conquista muçulmana do Egito no século VII, a língua e o alfabeto copta passaram a perder progressivamente o seu uso corrente. Embora o copta atualmente figure como uma língua extinta, ela ainda permanece como uma língua litúrgica das igrejas cristãs coptas. Mas desde o final do Império Romano, as antigas línguas e escritas egípcias haviam sido esquecidas e deixadas de serem compreendidas, de forma que a escrita hieróglifa egípcia manteve-se durante muitos séculos como uma escrita misteriosa e desconhecida. Um pedaço de granito escuro, encontrado por acaso em 1799 por soldados franceses a serviço de Napoleão, nos arredores da antiga cidade egípcia de Roseta, foi a chave para o entendimento dos antigos hieróglifos egípcios. A pedra trazia esculpido um decreto datado em 196 AS, emitido pelo faraó Ptolomeu V, o qual estava escrito em 3 idiomas: grego antigo, demótico e hieróglifo. Sem nunca ter visto a pedra, o orientalista francês François Champollion analisou as transcrições dos símbolos hieróglifos, comparou-os com a conhecida escrita grega e decifrou a escrita demótica em 1814 e a escrita hieróglifa em 1822. A escrita do Vale do Indo. A civilização Harappa foi a primeira civilização que se formou na região do Vale do Indo, a qual foi formada por uma população que falava uma língua dravídica. Mas os arapianos não deixaram inscrições em pedras, papiros, túmulos ou paredes. A maior parte da escrita que essa civilização deixou se resume a inscrições feitas com selos de pedra em relevo, os quais eram pressionados sobre a argila úmida, deixando uma impressão que ficava pronta após a secagem. Esses selos tinham um aspecto quadrangular achatado, medindo cerca de 2,5 centímetros de lado, e foram confeccionados em pedra-sabão, geralmente esculpida com ferramentas de cobre. Até agora, já foram encontrados mais de 3.500 desses selos, os quais incorporam cerca de 500 símbolos diferentes esculpidos, sendo a representação de unicórnio, que pode ser apenas um boi ou uma vaca visto de lado, como a forma mais comum, presente em 65% das peças encontradas. Sem dúvida alguma, os símbolos encontrados nesses selos formaram alguma espécie de escrita. As inscrições arapianas típicas apresentam sequência de 4 ou 5 caracteres, sendo as mais longas já encontradas uma sequência em superfície única composta por 17 sinais e outra contendo 26 símbolos que encontram-se presentes em 3 faces distintas de um mesmo objeto produzido em larga escala. Os símbolos da escrita arapiana também poderiam ser feitos com a ponta de uma vareta sobre a argila macia, e nesse caso, eles eram produzidos da direita para a esquerda. Mas, mesmo com tanto material arqueológico encontrado, o fato é que o sistema de escrita desenvolvido pela civilização arapiana ainda não foi decifrado. É possível também que a maior parte da escrita arapiana fosse dedicada ao comércio, ao governo ou à religião. Talvez ainda esses símbolos tenham sido utilizados para representar famílias, clãs, deuses ou conceitos religiosos. Ao que parece, os adjetivos precediam os substantivos, e os números parecem ter sido denotados por traços curtos. Mas essas são todas apenas suposições. De qualquer forma, os símbolos arapianos conhecidos não encontram paralelo em nenhuma outra civilização antiga. Acredita-se que a escrita arapiana tenha surgido entre 2800 e 2600 AS, época na qual essa civilização expandiu suas redes comerciais e quando suas cidades deixaram de ser regionalizadas e se integraram. Nos séculos seguintes,
a civilização Harappa alcançaria o seu apogeu e sua rede de comércio se expandiria até o Oriente Médio. Dentro desse contexto, a oeste do Vale do Indo, um sistema de escrito associado à cultura Giraft surgiu por volta de 2300 AEC. A cultura Giraft se associa a um grupo de sítios arqueológicos que figurou como uma civilização independente na região do Planalto iraniano, dona de uma arquitetura e de uma língua própria, intermediária entre o Elam, que nessa época já fazia uso da escrita cuneiforme originada na Suméria, e a Harappa. Entre o material arqueológico encontrado em Giroft estão os restos de um antigo palácio, onde foram encontradas as evidências de um arcaico sistema de escrita, onde ficaram preservadas umas poucas linhas dessa escrita, as quais permitiram que os pesquisadores encontrassem elementos que permitiram associá-la à escrita cuneiforme elamita. Quer essas duas escritas tenham sido ou não de fato associadas, o fato é que ambas mantêm-se indecifradas até os dias de hoje, assim como a escrita arapiana, que ainda permanece um mistério, uma vez que todas as tentativas de decifrá-las não obtiveram êxito. Na sequência da passagem do tempo, houve uma transição populacional na região do Vale do Indo, quando arianos indo-europeus saídos das estepes da Eurásia começaram a chegar na região ao longo da primeira metade do segundo milênio AEC. Como consequência, a cultura e a escrita arapiana cederam lugar para a cultura e a escrita védica, a qual utilizava o sânscrito, uma língua de origem indo-europeia que empregava um sistema de escrita próprio. Embora atualmente o sânscrito figure como uma língua morta, ela faz parte do conjunto das 23 línguas oficiais da Índia moderna e é usada hoje em dia como uma língua litúrgica junto ao hinduísmo, ao budismo e ao jainismo. A situação atual do sânscrito junto às culturas do sul e do sudeste asiático é comparável àquela ocupada pelo latim na Europa, influenciando sucessivas línguas nessas regiões. O sânscrito é uma língua de grande complexidade e sua escrita baseia-se exclusivamente no princípio do uso fonético, de forma que todos os sons são representados graficamente, e o seu sistema de escrita figura como um dos primeiros alfabetos a surgir em todo o mundo. Nesse aspecto, o sânscrito, quando surgiu um pouco antes de 1500 AEC, encontrava paralelo em outros sistemas de escritas alfabéticas recém-desenvolvidos, que nessa época só existiam na região do Levante e nas regiões costeiras do Mar Egeu. O alfabeto sânscrito possui 46 caracteres, ou letras, das quais 9 são vogais e 37 são consoantes, as quais são escritas da esquerda para a direita. Alguns linguistas definem o sânscrito como uma língua forte, capaz de dizer uma frase inteira com uma quantidade mínima de palavras, mais do que qualquer outra língua. Desde quando surgiu, até cerca de um milênio mais tarde, o sânscrito foi a língua materna da população da região. Mas por volta de 500 AEC, o sânscrito iniciou um processo de transição e tornou-se uma segunda língua, tendo se mantido apenas como uma língua litúrgica, quando então o sânscrito védico se modificou e se transformou no sânscrito clássico. Mas de volta ao segundo milênio AEC, os sistemas de escrita que já haviam sido desenvolvidos se limitavam à escrita cuneiforme suméria, que nessa época já era utilizada por outros povos da Mesopotâmia, a escrita hieróglifa e a escrita hierática utilizadas no Egito, e as escritas não decifradas desenvolvidas pela civilização Harappa e pela cultura Giraft. Todos os outros povos ao redor do mundo ainda eram formados por populações iletradas.
Mas nos séculos seguintes, novos sistemas de escrita surgiriam nas regiões costeiras do Mar Egeu, no extremo oriente da Ásia e na porção sul do Levante. Entre esses novos sistemas de escrita se encontraria o mais antigo alfabeto desenvolvido, do qual derivaria o sistema de escrita alfabética que atualmente predomina em grande parte do mundo moderno. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana, o segundo da série sobre a história da escrita, a qual discorreu sobre os primeiros sistemas de escrita. Espero que tenham gostado. Obrigado pela sua companhia até aqui e agradeço se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva. E se você gostou desse vídeo, lembre-se que tem mais conteúdos como esse no meu livro, A Saga Humana. E se quiser, você também pode apoiar o canal fazendo uma assinatura mensal e tornando-se membro do canal. Então é isso. Valeu, galera. Uma boa semana pra gente. Aquele abraço. Até o próximo vídeo.